A gente fala de saúde, a Organização Mundial da Saúde está em fase de análise para decidir sobre a redução do nível de alerta sobre Covid-19. Segundo a OMS, nenhuma decisão deverá ser anunciada na segunda-feira. Aqui no Brasil, a vacinação com bivalente da Pfizer começa no dia 27 de fevereiro, logo depois do Carnaval. Na primeira etapa, serão imunizadas pessoas com 70 anos ou mais imunocomprometidas, indígenas e quilombolas, seguidas de grupos de 60 a 69 anos, gestantes e profissionais da saúde. Nós convidamos o Max Igor Banks, infectologista e coordenador do Ambulatório de Doenças Infecciosas do Hospital das Clínicas. Seja bom, um ótimo dia, doutor. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Eu já emendo a minha pergunta aqui. O ano passado, o diretor mesmo da OMS tinha dito sobre o ano de 2023 que seria provável que não haveria mais essa emergência. Qual é essa análise hoje, né? Isso ele disse há um mês, mas ainda há muito o que fazer. Eu acho que esse ainda não é um período propício para essa decisão, não é mesmo? Bom dia, Elisângela, Vitor, Fernando Capês, a todos que ouvem a Jovem Pan. Realmente essa decisão da OMS em relação ao momento que, quando você deixa de chamar a pandemia de pandemia ou de emergência, é uma decisão sempre muito delicada, porque ela envolve, não é somente um país, mas são vários países com realidades diferentes. E envolve, muitas vezes, a possibilidade de alocação de recurso a mais para a saúde ou para lidar com os eventuais aumentos que o Covid possa causar, né? É nítido que a situação que a gente vive hoje, ela é uma situação muito mais tranquila do que o começo da pandemia. Isso não é somente no Brasil, boa parte dos países ocidentais, na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, a gente tem uma situação mais tranquila. Em alguns países da Ásia, principalmente a China, onde a política era de zero Covid, eles têm ainda casos aumentados. A situação da África é uma situação não muito sabida, né? Porque as estatísticas são ruins. Então, assim, tem que entender que a OMS realmente ela avalia toda a situação mundial e é sempre uma decisão delicada. Mas estamos, e isso é uma realidade também, as pessoas vivenciam isso, num momento muito mais tranquilo em relação ao que a gente já teve na pandemia. Hoje o número de casos que complicam, que internam, que vão para o hospital, aquela realidade que muitos assistiram pela TV ou, infelizmente, em parentes próximos, isso hoje é uma realidade bastante incomum. Então, melhorou bastante. Agora, doutor, então, se eu entendi corretamente, uma declaração como essa, né, sobre a emergência de saúde, sobre a pandemia, se continuamos vivendo uma pandemia, se continua a emergência global de saúde vigorando, isso tudo diz mais respeito à economia do que propriamente à saúde, serve mais para as autoridades direcionarem recursos, direcionarem políticas públicas do que propriamente sobre a questão sanitária. Do ponto de vista de saúde, como o senhor colocou, a situação parece um pouco mais tranquilizada, mas esse decreto seria importante justamente para a economia, para a gestão das finanças públicas, é isso, doutor? Mais ou menos, né, Vitor? Porque as ações de saúde, a liberação de recurso para algumas atividades, ela é extraordinária, dependendo de uma situação, por exemplo, de pandemia. Então, quando você está dentro dessa situação, até a vigilância também muda quando você tem uma preocupação maior. Então, isso acaba impactando na saúde, né? Ao mesmo tempo, tem a sinalização e as pessoas, a gente tem que entender que tem pessoas também que sofrem, que está com pandemia, estou sob risco. Nitidamente, o risco hoje é menor, né? Então, a gente tem grupos hoje mais definidos, onde a gente espera, ou tem um risco maior de uma evolução pior, onde a gente tem que prestar mais atenção. E exatamente esses grupos, como vocês divulgaram, que vão ser vacinados. Então, é o grupo dos idosos mais de 70, pacientes imunodeprimidos, depois os idosos mais de 60. Os idosos, eles respondem pior à vacina, produzem menos anticorpos, então eles são mais vulneráveis. Então, a situação toda de você definir se é uma pandemia ou não, ela implica não só do ponto de vista político, em liberação, possibilidade de liberação de recursos extraordinário para atenção a uma determinada doença, no caso da pandemia, e é óbvio que tem impacto econômico, mas mais para cuidar do ponto de vista de saúde,
mas ele também implica em outras ações públicas em relação à própria doença. Então, um deles, por exemplo, é a notificação dos casos, são as estatísticas com os números de internação e tal, porque tudo isso tem um custo para ser gerado, né? Então, você começa a não dar tanta relevância para isso e monitorar de uma forma, às vezes, mais simples. Então, isso tudo tem a ver com o grau de preocupação de cada doença. Capeza, sua pergunta para o doutor? Bom dia, doutor. Existe ainda muita desinformação com relação à questão da vacinação. Até que ponto essa campanha de vacinação bem sucedida aqui no Brasil contribuiu para a redução da letalidade da Covid? E a questão que se coloca também é a seguinte: ela vai se tornar uma doença crônica que nós vamos aprender a conviver e fazer uma vacinação rotineira e cada vez mais ela terá efeitos menos agressivos no organismo? Como é que o senhor vê essa questão em termos de perspectiva? Perfeito, Fernando. Eu acho que assim, as duas coisas são importantes, né? Opa, caiu o Imagina. o fone. É o fone, é isso? As duas. Pronto. É o fone, sai voando. Assim, duas coisas são importantes. A vacinação, eu acho que não tem dúvida, os estudos mostraram isso, e que houve uma redução da letalidade. A principal, aliás, o objetivo da vacinação é a redução da letalidade, da internação e de óbito por Covid. A partir do momento que qualquer país começou a vacinar, isso é totalmente demonstrado, você tem redução do número de internações. As pessoas percebem isso na vida porque também não começam a ficar tão doentes com Covid. E a gente vê isso nos hospitais, não tem pessoas internadas. Então, a vacina foi quem fez essa diferença muito grande. Num determinado momento da pandemia, não só a vacina, as infecções, a circulação viral e a imunidade pelo próprio vírus, que a gente chama de imunidade natural, também contribui para que as pessoas não adoeçam. Então, hoje, a imunidade das pessoas é um misto entre o que a vacina oferece e o que as infecções que ocorreram oferecem. A gente ainda tem uma preocupação em relação a pessoas que nunca pegaram Covid, que isso tem. Como o sistema imunológico delas vai reagir, que tipo de evolução elas vão ter, o quanto que os anticorpos desencadeados pela vacina, porque essa pessoa nunca pegou Covid, vão ser suficientes para modular uma pior evolução da doença. Mas, ainda assim, discutir que não há benefício à vacina, não tem como a gente fazer isso, né? Realmente tem benefício. O que vai ser feito agora são doses, uma dose adicional de reforço com uma vacina chamada bivalente. Então, pela primeira vez no Brasil, a gente vai ter, de um número muito pequeno, né, mas assim, uma quantidade maior, uma vacina que ela cobre tanto a variante original do Covid, quanto a variante, a parte Ômicron. Quando o Covid evolui, no começo do ano passado, aparece a Ômicron e tem um grande número de pessoas infectadas, de lá para cá, do ano passado para cá, o vírus ele vai mudando um pouquinho, vai fazendo o que a gente chama de variantes, mas ainda assim ele mantém essa característica de ser um vírus parecido com a cepa Ômicron. Então, isso não está na vacina, né, nas vacinas que as pessoas tomaram. Então, esse reforço agora é para fortalecer, para essa mudança do vírus, que hoje eu tenho vírus que foram mudando ainda, mas são parecidos. Então, é como se fossem primos, né? Então, a vacina vai melhorar a capacidade do sistema imune de lidar com novas infecções de Covid. Agora, a última parte da sua pergunta é como fica a situação agora? Eu acho que a situação é uma situação de muito mais tranquilidade. Você fala, vai ser uma doença crônica? Tende a ser. Na verdade, não é bem uma doença crônica, é uma infecção respiratória com períodos de exacerbação, como outras infecções respiratórias, em que eu tenho alguns grupos que eventualmente pode ter uma evolução mais grave. Então, são grupos que têm que ser monitorizados. As pessoas têm que lembrar que hoje existe medicamento específico antiviral para a Covid, então eles têm acesso dentro do serviço público. Hoje é pequeno, mas isso tem que ser aumentado. Então, você vai tendo uma situação muito mais manejável, cotidiana, dentro da realidade de uma doença, entre outras, que a gente tem.
Doutor, é até bom a gente frisar nesse momento sobre os sintomas e o que o paciente ele deve fazer. Já procurar de imediato um hospital ou, ficar em casa, avaliar quais os sintomas, se está evoluindo. É sempre bom a gente falar isso porque, infelizmente, a Covid está aí e as pessoas ainda estão se contaminando e muitas, como o senhor mesmo disse, ainda não foram contaminadas com essa doença. Perfeito. Eu acho que a coisa mais importante, a mensagem mais importante de Covid agora, em 2023, é se a pessoa tem um sintoma respiratório, está ouvindo que está tendo maior circulação do vírus do Covid, porque isso vai ter períodos com mais e com menos circulação, que ela suspeite que quando ela está com o nariz correndo, com a dor de garganta, com mal-estar, ela pode ter Covid. Entre as várias coisas que foram boas, que ajudaram, vão ajudar a medicina no futuro em relação ao Covid, é a possibilidade do autoteste, do diagnóstico. Se a gente pudesse saber cada vez que tem uma infecção o que sempre ajuda. Mas em relação ao Covid, isso é possível. Existem testes relativamente acessíveis que podem ser comprados em farmácia ou até disponíveis no serviço público que você testa. Então, as pessoas têm que ter suspeita, elas têm que testar, que é importante, porque a partir daí elas têm a consciência que elas estão infectadas ou não e o que pode ser feito, E aí eu acho que vale a pena, principalmente em relação aos grupos de maior vulnerabilidade, que são os idosos, pacientes com imunodepressão, pessoas com algumas comorbidades mais graves, que elas procurem um serviço médico para orientação, porque existe antiviral que a gente dá nos primeiros dias e reduz a evolução mais grave. E eu chamaria uma atenção a mais para as pessoas que nunca pegaram Covid, porque a evolução, a primeira vez que pega Covid, às vezes pode ter uma evolução que é desconhecida. Quem já pegou Covid, a gente mais ou menos, por mais que nunca uma Covid é igual a outra, a gente já tem uma certa noção. Ficou muito mal, foi mais leve, foi mais tranquilo. Dificilmente alguém que teve uma infecção relativamente leve vai ficar muito grave numa segunda vez, ainda mais hoje com a vacinação. Então, pessoas idosas, imunodeprimidos, e atenção para quem nunca pegou, importante com sintomas suspeitar, fazer teste, e aí tem a ver com a transmissão, porque a preocupação com a transmissão, ela tem que continuar agora, Usar máscara, quem tiver um sintoma respiratório, para não transmitir para outras pessoas. Isso não é só a Covid, é gripe também. Para que a gente aumenta a circulação desses vírus? Isso causa prejuízo econômico até, se a pessoa não está preocupada com a saúde, Porque mais pessoas doentes, menos pessoas vão ao serviço, Então, é um contexto. Acho que a gente tem que sair desse período duro de Covid com algum aprendizado também para poder vivenciar melhor os nossos desafios. Doutor, e a partir de agora, como é que deve ser a vacinação? Vai ter uma periodicidade definida? Será que teremos campanhas anuais de vacinação contra a Covid? E como é que vai ser a produção desses imunizantes? Porque no caso da gripe, por exemplo, e aí o senhor pode nos dizer se essa comparação está correta ou não, no caso da vacina da gripe, ela é atualizada a cada temporada, porque o próprio vírus da gripe vai mudando, E aí as vacinas vão sendo atualizadas de acordo com o vírus que está em circulação para que seja oferecido à população, oferecida a vacina que combate aquele subtipo que está circulando, No caso da Covid, o raciocínio é mais ou menos esse? E aí seria anual a periodicidade, doutor? Então, Vitor, essa é uma pergunta que não tem ainda uma resposta. As pessoas, a gente não sabe o quanto vai ser necessário continuar vacinando mais. Eu tenho dúvidas se o Covid vai funcionar exatamente como gripe. Mas a gente entra como panoramas. Um é que você trabalhe Covid mais ou menos como gripe, mas, por exemplo, vou falar uma coisa que é diferente, que essas variantes, elas mudam numa velocidade muito mais rápida de um em relação ao outro. Então, é quase impossível adivinhar qual vai ser a variante que você vai estar circulando num determinado momento. O vírus da gripe, ele muda, mas ele muda de forma mais lenta. Então, você consegue lá, meses antes, preparar a vacina e ter uma perspectiva que essa vacina ela gere imunidade para aquilo que vai estar acontecendo. Isso acontece na gripe. Agora, a Covid não é tanto assim. Existe essa mudança do vírus, que eu falei, o vírus, vamos falar, original, que é de Wuhan, e o vírus que a gente chama de Ômicron, que está contemplado nessa vacina nova,
Então, eu não sei ainda se haver, mas não existe dificuldade técnica de você acrescentar outros vírus, principalmente na vacinas genéticas, e no Brasil a única vacina disponível é da Pfizer, mas existe a vacina, por exemplo, da Moderna, que existe em vários países, nos Estados Unidos, que também é uma vacina genética, uma vacina de RNA. Nessas vacinas é fácil você modificar e criar proteção para outras variantes. Eu acho que as pessoas que não produziram anticorpo, na medida que elas vão pegando a infecção também, essa imunidade vai melhorando, e aí vai ter momentos que a gente fala assim, será que ainda precisa ficar aumentando? Porque o grande problema do Covid foi chegar a esse coronavírus no momento que as pessoas tinham zero imunidade para ele. A partir do momento que as pessoas já têm alguma imunidade, a evolução da doença passa a ser uma evolução extremamente parecida como um resfriado que a gente cansou de ter. Então, assim, você vai chamar de Covid, mas, na verdade, agora sim é um resfriado, né? Então, isso muda. Será que eu ainda preciso ficar estimulando a imunidade ou não? Tem grupos onde isso parece que seja importante. Paciente com problema na imunidade, você dá a vacina, ele quase não produz anticorpo. Então, talvez eu precise sempre estar dando um pouco vacina para ele ter aquele mínimo de anticorpo. As outras pessoas, talvez não. Então, assim, isso ainda é um ponto em aberto, não se sabe. Existe a ideia, e a gente vai tentando colocar com similaridade com as coisas que existem, de tentar fazer como na gripe, como você citou, mas isso não é algo ainda totalmente entendido, né? E para a gente encerrar, então, a pergunta do Capês. Professor, a gente viu que na China chegaram informações de um retorno, uma recidiva até mais violenta. Vimos isso pela internet, no noticiário. O que aconteceu? A vacinação foi insuficiente ou eles erraram em alguma coisa para que voltasse de uma maneira que aqui, por exemplo, não voltou? Então, isso também é super importante esclarecer. O que acontece, o que aconteceu na China? Na China, eles tinham uma política, primeiro, de zero Covid, né? Então, dentro da lógica, lá, eles isolavam todo mundo compulsoriamente e evitavam a transmissão do vírus, né? Isso gera um prejuízo, sem contar em relação a aspectos individuais, de liberdade e tal, mas isso gera um prejuízo econômico, porque vocês fechavam a cidade, diminuíam a circulação brutalmente assim, das pessoas nos locais, toda vez que tinha um caso. Num determinado momento eles falam, bom, não vamos continuar fazendo assim, porque isso está prejudicando o país e boa parte das pessoas são vacinadas. Perfeito. A vacina, como eu disse, ela reduz o risco de evolução mais grave, mas ela não evita. Lembrar que a China é um país de bilhões de habitantes, né? Então, quando você começa a deixar a Covid circular, vão ter algumas pessoas onde a vacina não conseguiu funcionar adequadamente. E se juntar alguém que a vacina não funcionou adequadamente, com maior predisposição de evoluir mais grave, essas pessoas vão ficar doentes. Só que Covid acontece tudo muito rápido. Então, no transcorrer de um mês, eu posso ter 30% da população de uma determinada região acometida com Covid. Então, imagina o que é 30% pegando Covid pela primeira vez e que eu reduzo 90% a complicação, eu tenho uma complicação de 10%, mas é muita gente, né? Então, assim, essa lógica de pandemia, de pessoas ficando doentes ao mesmo tempo, é sempre um desafio para os serviços de saúde. Então, não sei se deu muito para entender, mas é um pouco essa realidade. Eles não tinham pessoas imunes também pela infecção natural, era imunidade só pela vacina, e o outro ponto a primeira vez que você pega a Covid, você não sabe como vai evoluir, e tem algumas pessoas que vão evoluir pior. Quando eu pego isso pela primeira vez, é como se fosse 2020 no resto do mundo, na China agora. Só que numa magnitude muito menor, né? Mas ainda assim, isso causa transtorno, que é o que a gente acabou vendo, e não é pouco transtorno, porque é uma epidemia ainda assim, com pessoas complicando, internando e evoluindo para óbito. Mas vocês vão ver os números de óbito na China, proporcional, com certeza vai ser muito mais baixo do que qualquer país, como já é, né? Porque teve a vacinação da população antes deles deixarem circular o vírus.
Muito bem, recebemos aqui no Jornal da Manhã nosso convidado, Dr. Max Igor Banks, infectologista do Hospital das Clínicas. Muito obrigada pela sua participação aqui, que foi esclarecedora no Jornal da Manhã. Obrigado, um bom dia a todos.